Quanto aos crimes culposos, aqueles previstos no artigo 18, inciso 2 do Código Penal, eles são antagônicos aos crimes dolosos. Os crimes dolosos é quando o sujeito tem a intenção ou assume o risco de produzir o resultado. No crime culposo, o agente não tem a intenção e também ele não assume o risco de produzir resultado nenhum. A culpa faz referência à inobservância de um dever de diligência do sujeito ativo. Todos nós somos obrigados a realizar condutas de forma que não produzam danos a terceiros. No entanto, essa pessoa faz uma conduta sem observância de discernimento e prudência e acaba gerando uma lesão ao terceiro. Então, nós vamos ver aqui que essa inobservância de cuidado do sujeito ativo, ela enseja o resultado. É quando o sujeito causa o resultado, mesmo sem intenção. A conduta dele, mesmo que sem intenção, gera esse resultado. E essa conduta, ela está cheia de inobservância de cuidado. Quando nós falamos de crimes culposos, nós vamos ver que essa inobservância de cuidados, elas se dão através da imprudência, da negligência e da imperícia. Então, até mesmo o Ministério Público, quando vier a denunciar uma pessoa por um crime culposo, ele tem que vir a determinar na denúncia, escrever na denúncia, qual foi a forma culposa, qual foi a inobservância de cuidado que essa pessoa teve que gerou o resultado. Ou seja, essa culpa foi por imprudência, foi culpa por imperícia ou foi culpa por negligência. Então agora nós vamos ver o que são as culpas por imprudência, negligência e imperícia. As culpas por imprudência, nós vamos encontrar aqui uma conduta positiva, ou seja, é a prática de um fato perigoso. Uma conduta positiva que gera, que provoca aquele resultado crime. Então a pessoa ela age sem cuidado, ela age de uma forma atabalhoada, ela age de uma forma afoita e em função disso o resultado acontece. Então vamos ter aqui um exemplo, um carro em alta velocidade. É uma conduta positiva, ele está em alta velocidade. E em função dessa forma afoita é que gera a conduta criminal. Uma pessoa que está brincando com uma arma, está fazendo uma conduta positiva, está brincando, sem o cuidado necessário, essa arma veio a disparar. Então aqui são condutas por imprudência. Você foi imprudente, você fez algo, você fez uma conduta positiva e disso gerou o resultado crime. Já a forma da negligência, nós vamos ter aqui a ausência de precaução, ou seja, a indiferença em relação ao que você está fazendo e em função disso gera o resultado. Quando nós falamos de negligência, é uma conduta negativa. Essa ausência, de cuidado é que vai gerar o resultado crime. Então você provoca esse resultado criminal por uma conduta negativa, a falta de cuidado. Então, quanto à imprudência, é sem cuidado, você faz sem cuidado. Na negligência, você faz algo com falta de cuidado. Você deveria ter feito algo, você não fez, por isso que é uma conduta negativa e em função disso, gera o resultado. Vamos aí pensar um exemplo na questão da negligência. Você sai viajar e você não faz a revisão dos freios. Ou seja, essa falta de cuidado, não fazer a revisão dos freios, é que gerou o acidente, que gerou a conduta delitiva. Ou seja, foi uma negligência. Você deixa a sua arma, você é um policial, chega em casa e deixa a sua arma em local com acesso para as crianças conseguem pegar essa arma. Ou seja, você não tomou os cuidados necessários, você deixou num lugar onde as crianças puderem manusear e em função desse manuseio pode gerar uma conduta delitiva. Ou seja, você não fez o que deveria ter feito para evitar o resultado. E então nós temos uma negligência. Já a terceira forma de inobservância de cuidado, que é a imperícia, ela é um pouquinho diferente das outras duas. A imprudência e a negligência, uma contra a outra. Ou seja, a imprudência é quando você faz algo sem cuidado, a negligência é quando você faz algo com falta de cuidado, e a imperícia, o que falta é conhecimento. Ou seja, é a falta de aptidão para o exercício de arte ou de profissão é que gera um resultado criminoso. É a incapacidade, Ou seja, é a falta de conhecimento que gera a conduta delitiva. Vamos pensar num exemplo. Uma pessoa que vai vir a mexer numa máquina, numa caldeira, de uma máquina. Ela não tem conhecimento sobre o equipamento caldeira, mas ela vem a mexer nesse equipamento. Ou seja, nesse mexer, essa caldeira estoura e acaba gerando lesão corporal a outras pessoas, certo? O que nós temos aqui? Nós temos uma imprudência? Nós temos uma negligência? Não. O que nós temos aqui é uma inaptidão, ou seja, uma imperícia daquela pessoa. Então, os crimes culposos, eles têm que ser feitos ou por imprudência ou por negligência
ou por imperícia. Aí nós conseguimos identificar qual foi a inobservância de cuidado do sujeito ativo que gerou este resultado. Mas a culpa, como também o dolo tem divisão, a culpa também ela vai se dividir de duas formas: culpas inconscientes e culpas conscientes. A culpa inconsciente, ela se dá quando o resultado não é previsto e não é previsível pelo agente, embora seja previsível. Ou seja, o agente acredita que não vai acontecer, ele nem prevê que possa vir a acontecer, embora essa conduta possa vir a resultar uma questão criminal. Então, por exemplo, uma pessoa que tira na sua pistola, né, o carregador, o pente da arma e vem a brincar com um amigo com essa pistola. A pessoa que está brincando acredita que não tem nenhum projétil dentro da arma. No entanto, ele vem apertar o gatilho e a arma dispara, ferindo o seu amigo. Ou seja, essa é uma culpa inconsciente, porque a pessoa acreditava ter desmuniciado a arma, muito embora tivesse um projétil. Ou seja, o resultado não é previsível pelo agente, embora previsível, certo? E essa conduta foi imprudente, negligente ou imperito? Foi negligente. Ele deveria ter tido cuidado de perceber que a arma estava toda desmuniciada antes de mostrar para o amigo, certo? Então uma coisa não exclui a outra, a culpa tem que ser imperícia, imprudência ou negligência. E nós vamos ter, por exemplo, a inconsciente na questão do manuseio de uma arma com um projétil onde o sujeito acredita que o resultado não vai acontecer, embora possa vir a acontecer, certo? E a culpa consciente? A culpa consciente é quando o resultado é previsto pelo agente. Então, o agente ativo, ele sabe que o resultado é previsto, mas ele espera levianamente que isso não vá acontecer em função das suas aptidões. Ele acredita que possa vir a evitar que essa conduta aconteça. Então, nós vamos ter aqui a diferença do consciente e inconsciente, é que o inconsciente, o resultado não é previsível, e no consciente o resultado é previsível, mas ele acha que pode vir a evitar. Vamos ver um exemplo de culpa consciente. Então, por exemplo, um atirador de elite. Um atirador de elite, ele tem aptidão, então no caso de um sequestro de uma pessoa, o atirador de elite, ele tem consciência que pode vir a errar o tiro e acertar a vítima. No entanto, ele acredita na sua aptidão, ele acredita que seu conhecimento, a sua técnica, a sua habilidade, isso não vai acontecer. Então, se ele vier por um acaso a acertar a vítima, nós temos aí um crime culposo e essa culpa é consciente, porque embora ele saiba que possa acontecer o resultado, ele acredita que vai impedir esse resultado, certo? Um outro exemplo. O Joãozinho é o campeão nacional de fogueiras de São João, certo? Ele é perito em São João fazer fogueira. Então, ele faz uma fogueira. Ele faz uma fogueira, a maior fogueira do mundo. Ele sabe que essa fogueira pode cair, pode gerar lesão, ele sabe, mas ele acredita que pela sua aptidão, pela sua capacidade, pelo seu conhecimento, isso não venha a acontecer. Agora, se essa fogueira vier a explodir, aí então nós temos um crime culposo, certo? Por negligência ou por imperícia, tem que ver o que gerou aquele resultado, e ainda temos que analisar que essa culpa ela é consciente, certo? E aqui é interessante nós trazermos uma questão bastante importante, que é a diferença da culpa consciente e do dolo eventual. A linha entre a diferença entre uma e outra é muito tênue entre a culpa consciente e o dolo eventual. Por quê? Porque ambos sabem que o resultado possa vir a acontecer e ambos fazem a conduta. Só que numa a pessoa não se importa com o resultado, ela assume o risco do resultado, e na outra a pessoa acredita que possa evitar o resultado. Olha que linha tênue que nós temos entre dolo eventual e culpa consciente. Mas como é que a gente consegue identificar se é dolo eventual ou culpa consciente, então? A forma como nós encontramos identificar é fazendo algumas perguntas. A pergunta é provável que o resultado aconteça ou é possível que o resultado aconteça? Então o Joãozinho está fazendo uma conduta. Não, é provável que vai acontecer. Então nós temos um dolo eventual. Agora, não, é possível que aconteça, mas eu vou fazer de tudo para que não aconteça. Então nós temos uma culpa consciente. Vamos pegar aqui um exemplo. Uma pessoa que trabalha lá no Beto Carreiro, que dirige aqueles carros, faz aquele show com os automóveis. Ele vem fazer uma demonstração no centro de Florianópolis. Primeira situação, ele pede autorização da prefeitura, ele isola a área e ele vem fazer as manobras perigosas. No entanto, essa manobra dá errado e acaba atropelando uma pessoa. Com essa forma de agir, é possível ou é provável que aconteça uma conduta delitiva? É possível que aconteça, certo?
porque ele tomou os cuidados necessários, ele isolou a área, então é possível que aconteça, não é impossível, é possível, mas ele acredita que não vai acontecer porque ele tem aptidão no dirigir aquele automóvel. Agora temos a situação 2. Essa pessoa, ela chega lá do Beto Carreiro, né, não pede autorização da prefeitura e começa a dar cavalo de pau no meio da Praça 15, não afasta as pessoas. É provável ou é possível que aconteça uma conduta delitiva, uma lesão àquelas pessoas que estão ali assistindo? Não é provável, porque ele não tomou nenhum cuidado, então aqui nós temos o dolo eventual. Outra forma de nós distinguirmos o dolo eventual da culpa consciente, tentando não usar nenhum tipo de palavras de baixo calão, nós vamos pensar o seguinte: quando a conduta está para acontecer e o sujeito diz, dane-se, aí nós temos dolo eventual. Agora, danou-se, aí nós temos culpa consciente. Então, dane-se e danou-se. Nós temos aí a diferença, onde o sujeito acredita que não vai acontecer e acontecer, danou-se. Agora, dane-se, dolo eventual. Certo? Tem outras formas de nós vermos essa diferença. E aí tem uma grande discussão que a gente pode vir a falar posteriormente numa webconferência em relação ao álcool e direção. O que é álcool e direção? É dolo eventual ou culpa consciente? Depois a gente vai discutir sobre o assunto, tá certo? Mas antes disso, antes de nós encerrarmos a nossa aula e irmos para essa discussão, nós vamos ver que a culpa ainda tem uma outra característica a ser analisada, que é a questão da compensação e da concorrência da culpa. Primeira coisa, é incabível em matéria penal a compensação. Quando é que seria a compensação da culpa? Quando nós temos um sujeito, né, fazendo uma conduta de uma forma culposa, ou seja, ou negligente, ou imperita, ou imprudente, e outro sujeito agindo da mesma forma. E dessas duas inobservâncias dos dois sujeitos acaba gerando uma conduta delitiva, um resultado de lesão, por exemplo. Então, nesses casos, não podemos compensar um pelo outro, né? Nós temos que aplicar cada conduta para cada um deles. Então, na compensação, por exemplo, nós temos um carro em alta velocidade e um pedestre que atravessa fora da faixa de segurança sem prestar atenção. Não existe compensação, vai responder pelo crime. A concorrência de culpas, vamos pensar num exemplo. Um carro em alta velocidade e outro que não respeita a preferencial. Os dois estão agindo com inobservâncias do dever de cuidado. Ambos estão agindo de forma culposa, né? Por negligência, ou por imperícia, ou por imprudência. Nesses casos, os dois estão sendo imprudentes. E disso gera uma lesão, isso gera um atrito, ou melhor, uma batida de carro, gerando duas lesões corporais. Nesse caso, não podemos compensar um pelo outro. Eu estava errado, gerei lesão em ti, tu estava errado, gerou lesão em mim. Fica por isso mesmo. Não podemos compensar. Cada um vai responder pela lesão que praticou. Eu respondo pela lesão do outro e o outro responde pela lesão praticada em mim. Então, não existe compensação e concorrência na culpa.